Fala Potência, mais um Potência Podcast aqui com o meu amigo Carlos Jorge. Eita, poxa. Hoje eu tô pronto para a luta, meu velho. Hoje eu tô aqui pra lutar. Hoje é pau, é cacete. Não tem boquinha não hoje. Hoje eu só não vou bater em você, que eu engoli uma espinha de peixe até agora, tá engasgada aqui, mano. Cara, a gente tem a honra de receber aqui o meu amigo lutador. É um pouquinho velho ele, sabe? É um pouquinho velho. 70 tem que e pouco, entender, né? Tem que entender que a aposentadoria chega, cara, na vida da pessoa. O cara com 50 anos tava lutando. 50 anos, bicho. O cara tava lutando. Sua, você lambeu cedo e depois deu ideia aos caras aí. Mas eu soube que ele fez botox, aí tá melhor. Aqui ao meu lado, o meu amigo Eduardo Canuto. O bom velhinho Eduardo Canuto. Seja bem-vindo, Potência, viu? Ao Potência Podcast. Pronto para a luta. Pois é, Prontos para a Luta. Foi um blog que eu tinha. O Vento vai contar essa história aqui. Foi eleito no Oswaldo Paquetá, no Rio de Janeiro. Nós ganhamos um prêmio como o melhor evento do Brasil. Caraca. E o Eric, o repórter mais feio. Acredite se Não, mas isso é um prêmio. Tá aí pra provar que não é. Se ele não ganhasse, tava errado. Mentira, velho. Ó, é interessante. Bom, o Potência Podcast foi um podcast criado por mim, pelo Carlos Jorge, pra ideia é trazer realmente potências aqui, sabe? Pessoas que têm histórias inspiradoras, né? E aí a gente faz um filtro do grande empreendedor, do político, do pequeno empreendedor, do cara que tá começando. Porque o objetivo da gente é extrair realmente histórias. Porque a gente quer impactar pessoas, quer mostrar pessoas através das histórias, através do conteúdo que a pessoa tem, através do nosso conteúdo de vida, para a pessoa que está em casa poder se estimular também a se desenvolver, né? Acreditar que pode. Pois é, e aí eu gosto de posso começar com aquela pergunta? Deve, de mano. sempre, né? Aperta ele aí, ó. Eu quero saber para você, quem é o Eduardo Canuto? Tá, vou começar. Já começa, Vocês tudo chorando aí. já começa dando um direto. Velho, Eduardo Canuto é aquilo, assim, um lutador, de fato, de verdade, né? Falando na terceira pessoa, cara dedicado a tudo que faz, muito tenso tudo que faz. Um casamento sólido de 39 anos, 5 filhos, 6 netos, uma família fantástica. Filho de Dona Eunice e Luiz Canuto. Perdi meu pai muito cedo, com 13 anos. Minha mãe com 52, uma loira, 1,74 m, dos olhos azul, a coisa mais linda do mundo. E ela abdicou do trabalho dela, para sustentar os filhos, né? Assim, não abdicou porque ela trabalhava intensamente, ela era funcionária federal, dava aula de manhã e de tarde e à noite ainda corrigia a prova. Então nós irmãos, passou a ser nosso pai, e os nossos irmãos foram, assim, na medida do máximo, que era o mais velho, apoiava o Jorge, que apoiava o Neno, que apoiava o Cláudio, que apoiava a Betânia, que apoiava a Fátima, que apoiava o Zé, que sou eu, o Eduardo, o Pezão e a Betânia. Somos 9 irmãos extremamente unidos. Eu sou fruto de uma família unida, que para mim família é a máxima. A gente conhece muito, quando o cara entra num cenário político alagoano, normalmente a gente conhece muito o cara como político, né? Então o Eduardo já foi secretário, já foi vereador, já foi tudo na vida. Ele é vereador, né? Inclusive. Isso. É mandato ou é mandato? Mandato. Em mandato ele tá como vereador, mas assim, é um cara que tá sempre envolvido na política. Mas eu acho que você tem uma história interessante que a gente pode abordar aqui. Sim. Muito antes da política, né? Claro que a política também é um assunto muito importante. Já trouxe várias pessoas com posicionamento político muito interessante. E teve aqui a Amanda Mendonça, que Carlos Jorge fez a seguinte pergunta: religião e política se mistura? E aí ela teve um posicionamento muito massa, que se transformou num corte muito massa, inclusive, sobre isso. Mas antes da política, antes do Eduardo Canuto aí na política, você já foi até soldado do Exército, né, cara? Como é que foi nessa época? Isso foi antes ou depois da luta? Pra quem não sabe, Eduardo Canuto foi campeão mundial de kickbox, cara. Que na minha opinião, acho que é um dos maiores legados, né? Quando você lembra do Eduardo, Ginásio do César, menino, tocando tapa. Só no Chung Fly lá e tal. Como era o nome? O Chung Fly é uma modalidade lá do Vegel. É um golpe voador. Hoje era cacete, irmão. É bocada, é cacete. E você vê que ele ainda tem peitoral. Eu não tenho, não. Era sem barriga, né? Mas ele tem peitoral. Mas isso aqui tem músculo embaixo. Eu acho que essa empresa, como empresa sólida, acho que ela não tem assim um nutricionista para diferenciar a alimentação dos seus componentes. Parece que eles são alimentados de forma diferenciada. O desnutrido e o cheinho. Mas aí, tu foi soldado do Exército? Como foi assim? Então, assim, eu volto à infância, né? Eu sou o José Eduardo Acioli Canuto. E acredito, eu tenho as 4 fases, cara. O José, o Eduardo, o Acioli e o Canuto. Então, o José foi aquela história do meu pai, perdi com 13 anos. Fiquei bastante arredio, comecei a achar que Deus não existia. Pô, cara, 13 anos, perdeu o pai, velho, né? Então foi bastante arredio. Um pouco na minha juventude, nas escolas. Tive que sair de uma escola, não concordei
Eu, de fato, tive um comportamento não muito legal na escola, falei um pouco mais alto, e a diretora perguntou se quem estava dando aula ali era o parceiro do meu pai. Tinha acabado de perder meu pai. Então, disse que devia dizer a ela e fui convidado a sair da sala de aula. E isso foi importante, apesar de todo o abraço da minha família, como é que eu diria assim, toda a união dela em torno da educação dos mais novos. O Erickson, quando o papai morreu com 58, mamãe tinha 9 filhos, o mais novo era a Betânia com 9 e o mais velho o Mascanuto com 27 anos. Então, assim, esse comportamento assim, de quem não acreditava mais que Deus existia, tirou o meu pai da minha vida, né? Então, esse comportamento arredio, ele foi super importante quando eu entrei nas fileiras do Exército. Para mim é um momento assim, ímpar na minha história. Além da minha família, os outros 2 pilares que eu encontrei nas Forças Armadas são hierarquia e disciplina. Isso foi fundamental para que eu me entendesse quanto gente. E já no momento que eu saio do Exército, a Sandra engravida. Então passei a ter as minhas Forças Armadas, que é a doutora Sandra, que é braba pra caramba, e você sabe. E aí a gente passou a ter muito trabalho, muita dinâmica. Ela era aluna de medicina, e eu começando a vida, fazendo administração de empresa, estagiando na Secretaria de Administração. Fui para a padaria do meu sogro vender pão, entregar pão. Na verdade, quem vendia era o dono, que era meu cunhado e meu sogro. Eu fui para ajudar na renda, pegar uma combizinha cheia de bala de pão, sem a necessidade disso. Eu sou fruto de uma família classe média, meus pais eram funcionários federais. Mas eu, a partir dali, entendi que eu tinha uma responsabilidade, que era um filho, né? Que era uma filha. Então, eu trabalhei, fiz uma dinâmica grande e esqueci de falar um detalhe que tem a ver com a sua pergunta, e que nesses 13 anos com a perda do meu pai, eu fazia judô desde os 7. Então, eu deixei as artes marciais. Mas aquilo, assim, me dava muita vontade de continuar. Mas essa perda me deixou muito triste, eu não passei a não frequentar a academia. Então, quando eu me casei, eu dentro das Forças Armadas, eu era da companhia de apoio, que era o próprio nome da companhia já dizia, de apoio. Então, se o treinamento era fuzileiro, nós íamos com fuzileiro, se era Pelopes, nós íamos, se era PE, nós íamos. Então, a gente passou e tinha muito treinamento. O treinamento, naturalmente, eu me destaquei muito na defesa pessoal, nos confrontos, né? Nas lutas de atividade assim, quando de combate junto com os nossos militares. E isso me enveredou a pensar no que eu poderia fazer. Então, quando fiz a administração de empresa, fui para a padaria, eu tinha 3 sonhos na minha vida. Eu era militar, e talvez tivesse sido uma boa opção, porque eu me aposentava um pouco mais cedo, até pelo treinamento, pela dedicação e pela vida, né, que os caras desenvolvem, né, de uma certa insegurança pessoal, de insalubridade, né, pela própria profissão. Ser roqueiro talvez fosse a única que eu estivesse fazendo até hoje, tá certo aqui? Talvez fosse a única que eu estivesse fazendo até hoje, porque eu sou louco por rock. Ou ser lutador, cara. E aí a tendência natural foi de ir para as artes marciais. Aí foi quando eu enveredei para o full contact, kickbox, karatê de Kyokushin, Oyama. Fiz um pouco do ferro-pá e aquilo me levou a ser atleta amador. Tive 10 lutas, 10 vitórias, duas derrotas das 10. Depois fui para a carreira profissional. Me destaquei na carreira profissional como atleta campeão nordeste, campeão brasileiro, sul-americano. Aí o intercontinental, que são os campeões de continente, aí conquistei o título intercontinental e aí me deu o direito de lutar o título mundial, porque eu fiquei entre os 3 primeiros de um ranking. Isso me deu uma visibilidade importante como atleta, me deu visibilidade importante como pessoa. Mas ainda com 2 contratos a se vencer, o que aconteceu? Eu recebi um convite do então eleito governador Ronaldo Lessa 99. E nós tínhamos uma fundação alagoana de promoção esportiva que não promovia absolutamente nada, administrava apenas o Rei Pelé. E ele me fez um convite para assumir essa fundação junto com o Eurico Beltrão. Na época eu era chefe de gabinete. E ali eu vi a possibilidade, já estava com 38 anos, só tinha 2 contratos para cumprir. Disse a ele, mesmo assim ele aceitou que eu assumisse. E aí a gente começou a ter a visibilidade como gestor do esporte. Então já tinha visibilidade como atleta, já tinha, né, assim, um bom conhecimento, e aí eu fui ser gestor. Então a FAP era a Fundação do Esporte, não tinha recursos, não tinha no PPA 0 de orçamento, e aí a gente passou a fazer um trabalho, uma dinâmica de extinguir a fundação, pegar todo o débito e incorporar na dívida do Estado e fazer a rolagem. E aí foi quando ele acabou também a Ematu, que era a empresa de turismo, e aí transformou a Secretaria de Turismo e Esportes.
E aí eu passei a ser o secretário adjunto, a secretária Patrícia Mourão era a secretária de Turismo e Esporte, eu seria o adjunto, mas de esporte, o secretário adjunto, e um secretário adjunto de turismo. E aí nós fizemos uma coisa que eu, inclusive, conceitualmente era contra, misturar a Secretaria de Esporte com qualquer outra. E foi um excelente aprendizado o Turismo e Esporte, porque nós começamos a competir nacionalmente na baixa estação do nosso setor hoteleiro, que é o turismo. A gente começou a trazer grandes eventos. A Alagoas sempre se destacava em qualquer, e você pode perguntar a qualquer gestor de esporte, levar Maceió ou o estado para qualquer competição, aonde você precisa de voto de outros estados para trazer para Alagoas, a Alagoas já sai com 9-0 do Nordeste. Todos gostam de vir para cá. E aí houve esse incremento do esporte no período de baixa estação do turismo. Então esse sincronismo foi importante para o fortalecimento do turismo, importante para o esporte, passou a ter visibilidade nacional como celeiro de grandes eventos. E aí ela ganhou autonomia com a Lei Delegada 10.671, transformando a Secretaria de Esporte já com a marca consolidada, a terceira Secretaria de Estado no Brasil a ser Secretaria Específica, porque o Ministério dos Esportes não era ministério, antes era o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, o INDESP. Depois virou Ministério do Turismo e Esporte, né, numa clara simetria com o Estado. E depois ambos se separaram. Então a gente passou a ter essa visibilidade. Aí a gente começou a trabalhar com políticas públicas, a gente passou a ter orçamento, a gente passou a definir políticas com idosos, a gente passou a definir políticas, e aí é para mim a máxima do esporte. Porque a Secretaria de Estado, como política pública, ela não é fundamental o papel dela de apoiar federações. Federações são instituições privadas. Eu ajudei a construir 29 federações. Entendo o papel delas. Elas, inclusive, têm que ter também papel social agregado a isso. Mas o papel do Estado utilizar o esporte como um instrumento inclusivo, bola, capacete, kimono, qualquer que seja, o trabalho de desenvolvimento político tem que ser de inclusão. Então, a gente passou a ter notoriedade pública de gestão. E isso, fatalmente, quando o governador Ronaldo Lessa ele estava terminando o seu mandato, ele disse, olha, Canuto, eu queria orientá-lo num aspecto que era importante que você fosse candidato a vereador. Porque se nós sairmos disso, quando eu sair você, provavelmente as pessoas que venham não desse essa quantidade de trabalho. Você, primeiro, a política, leva essa bandeira como uma bandeira do esporte. Minha família, a princípio, não gostou, não concordou. Márcio deve ter negado aí umas 115 propostas políticas, mas ele disse, eu falei com ele, é meu irmão mais velho, eu tive que conversar com ele, e ele me disse que o microfone não lhe dava o direito apenas de ser político, o conhecimento do microfone. Já no meu caso, como atleta, como gestor, sabe qual é o trato com a sociedade, com a comunitária, a gente criou a diretoria de desporto comunitário. Nós descíamos as grotas, nós implantávamos quadras. As quadras que você vê hoje nas grotas foram implantadas na época quando nós éramos gestores. Então, o que aconteceu? A gente passou a ter essa possibilidade. E aí, assim. Mas aí, vamos lá. Isso aí foi quando você entrou na política. Você já não fez pergunta, já foi tirando de desculpa. Você perguntou sobre o militar, eu fui. Esse cara aqui, deixa eu falar um negócio. Canuto, né, velho? Fala pra caramba. Cadê o risco, fim? Tá aí não, né? Acho que ele foi no banheiro. Eu fui repórter do programa Esporte Campeão, né? Não, é só pra você validar aqui a informação. Eu fui repórter do Esporte Ele fez Campeão. Uma pergunta, como foi minha carreira militar, eu já... Falou de tudo ele aqui. Esquece açúcar, velho. Ele quer deixar açúcar pro bom velhinho aqui. O cara falou de tudo da vida dele já, calma. Esse chá não era pra mim, né? Não, vai ser calma. Ah, sim. E quando eu fui repórter do Esporte Campeão, eu criei um blog aqui chamado Prontos para a Luta, que a ideia desse blog era fomentar o esporte, porque como foi que ele nasceu? Eu queria treinar jiu-jitsu. Tem água aqui pra tu, ó. Não tem água aí? Se não tiver, tem aqui. Tem água. Agora é assim, meio que invisível. É porque é uma água especial. Tira onda, o cara tem que tirar onda. Aí a gente tem uma... E aí eu criei um blog, porque eu queria treinar jiu-jitsu na época, não tinha academia, não achei uma academia, achei conteúdo na internet. Obrigado. Aí eu fui na internet procurar lá sobre jiu-jitsu, não achei o conteúdo, disse, putz, não tem, vou criar. E criei o blog pra poder desenvolver o conteúdo, porque eu conhecia muita gente das artes marciais, andava muito nas academias e tal. E aí quando o negócio tava dando certo, já funcionando, aí eu comecei a encontrar o bom velhinho nos eventos, e aí ele ficava dizendo, cara, tu tem que ser repórter do Esporte Campeão. E cara, eu não sou repórter, não tem pra que eu ir pegar um microfone, ir pra frente de uma câmera, e eu não tenho ele. Só que eu fazia isso no blog, mas fazia de forma muito intimista, sem ter... Quando você tá sozinho num quarto, onde você mesmo tá gravando, você sente melhor, né? Tinha o domínio de todas as artes marciais. Você na frente, tudo, e aí eu, putz, não vou. E aí esse cara aprontou uma comigo, que foi bem interessante, que me fez ser repórter.
eu promovi eventos aqui junto com o Marlos e o Arthur da 2, a gente promovia eventos. E ele trouxe o De La Riva pra cá, que é o mestre de jiu-jitsu, que tem uma arte marcial com o nome dele, que é o do Vicente Júnior, né? Que é mestre do Vicente Júnior. E eu liguei pro Canuto e disse assim, Canuto, tô precisando de divulgação pro evento, cara. Tem como mandar uma equipe aqui pra fazer a matéria? Ele disse, olha, equipe, ele já vinha me falando há muito tempo pra eu assumir, fazer isso como repórter. Ele disse, a equipe tem um cinegrafista, tem um motorista. Agora não tem repórter. Você vai ter que ser o repórter. Aí eu, putz, cara, eu queria divulgação, né? Eu disse, cara, pegadinha dele. Era a hora, né? Foi pegadinha dele, né? Quem sabe faz ao vivo. Aí eu disse, pô, então manda aí que eu vou fazer. E aí eu comecei, cara, e você foi um propulsor nessa minha vida de comunicação, porque eu comecei a entender o que era TV, inclusive assim, como que era produtora, junto com o apoio lá do Esporte Campeão, entender o que era a visão realmente de TV, encarar de ser repórter, porque é uma profissão muito séria e as pessoas estudam para isso. O jornalismo é uma profissão muito séria, então estar ali, eu tava sempre na corda bamba porque eu tava com medo de saber. E ele sempre deixava à vontade, ele, bicho, seja você, faça do seu jeito. E aí a gente começou a tirar uma onda que toda vez ele me chamava como feioso, era só brincadeira porque eu não me sinto feio. Claro, isso era. Não, eu não me era sinto só pra aumentar isso, eu tô feio. Não, era só pra aumentar a minha popularidade. Só pra ele ver, só pra ele se ver. Eu ganhei 200 seguidores nesse dia que eu chamei ele de feio. E aí eu fui, ele me chamava de feioso e eu não sabia o que chamar dele porque o cara é campeão mundial de kickbox, o cara batia no povo. Com medo. Aí eu não vou mexer com um cara desse, o que eu disse? Eu vou chamar ele de velhinho. Aí eu comecei a chamar ele de bom velhinho. Então, bom velhinho, até hoje. Como o bom velhinho veio aqui, aí eu mandei fazer um chá pra ele, tá com um chazinho, viu? Obrigado. O senhor ficar com calma. Muito agora obrigado. Tô tranquilo. Vamos com calma na sua história, porque eu quero entender primeiro. Inflamação nos ossos. Então meta a pergunta aí, eu respondo especificamente a pergunta. Antes da política, e a gente vai tratar sobre o assunto da política, porque é importante, claro. Política pública, inclusive. A única profissão que a população bota e tira. Exatamente. Vocês não podem criticar o político, velho. Não tem como. Você é capitão da polícia, se você comete irregularidade, é a disciplina da polícia que vai tirá-lo ou deixá-lo. Se você vai com uma autoridade judicial, é o CNJ quem decide. Não tem outra atividade que a pessoa coloque e tire que o político. Eu não entendo como eles criticam, se são eles quem botam. Pois é, por isso que é um assunto muito importante da gente estar debatendo o tempo todo. Mas antes da política, né? Nós temos aí o Eduardo Canuto, conhecido pelo cara que movimentava o ginásio do SESI e foi responsável por movimentar muito as lutas aqui no nosso estado, né? E assim, você teve muito desafio nesse período, né? Porque o apoio era reduzido e você acredita que tenha sido o propulsor da parte de lutas, assim, pelo menos em visibilidade. Claro que naquela época já existia grandes lutadores, como Rock Júnior também, como aquele Rock já era da nossa equipe, já era da nossa geração. Aquele professor do Coxinho, professor Carlos, né? Carlos Alfredo. Que no Coxinho era o meu professor. Exato, tinha um time já forte na luta aqui, mas você conseguiu uma visibilidade. Como foi encarar esse desafio? Como foi conseguir essa visibilidade, trazer isso aí? O que foi legal nisso é que a gente começou a se destacar no amadorismo, né, lutando pelo Nordeste. E eu sempre dizia à minha mãe que era uma vez só para eu ter experiência de lutar, e eu fui enganando a minha mãe o tempo todo. Enfim, terminei tendo uma trajetória de lutas que tinha exigência na época de você se profissionalizar, ter que no mínimo 10 lutas. E foi o que aconteceu no amadorismo. Então eu fui para campeonatos brasileiros, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte. E aí nós conquistamos esse título. Isso deu direito. Quando eu comecei a lutar fora, e aí eu tive a oportunidade de conhecer a VASP, na época, a diretoria da VASP, que é a Aviação Aérea, me apoiou. Eu lembro que a Texas Corporation, que é a Texaco Combustíveis, a sua regionalização Alagoas, eles passaram a patrocinar esse evento, então a gente começou a ter uma visibilidade grande. Em 92, Maceió passou a ser capital mundial do kickbox do Full Contact. Caraca. Porque os grandes eventos começaram a vir para cá. Talvez o mais brutal MMA do mundo, que era o IVC, que não existia o MMA, o IVC 10 que nem luva usava, e valia o tiro de meta. Aí o cara caiu, o cara estava na cabeça. Começou em Alagoas, já com regulamentação de confederações, né? Isso foi importante também, porque quando eu me formei faixa preta, nós éramos graduados por associações. E aí criou a Confederação Brasileira de Full Contact Kickbox. Quem não era da Brafucon, que era da equipe da linha do Batarelli, teve que fazer novos exames de faixa.
Então nós revalidamos nosso exame de faixa, eu passei a conhecer a confederação, passei a competir nos eventos oficiais, né, todos eles registrados, como profissional de boxe, a mesma coisa, não a regra nem a luta, mas a forma de gestão. Sim. E a gente passou, eu tenho até depois uma notícia muito boa para você, e aí a gente passou a se destacar nisso, quando nós começamos a lutar em São Paulo, Maxud Plaza, talvez seja o único hotel 6 estrelas do Brasil na época. Aí nós começamos a lutar no Maxud, e aí a gente começou a viajar algumas lutas internacionais, e isso nos deu visibilidade. Quando a gente veio lutar aqui já com uma disputa de título, na época o brasileiro, eu fui campeão brasileiro em 2 categorias, né? O super cruzador e pesado. Aí isso começou o ginásio lotar, chegou um período, e eu não tenho a data exata, que nós íamos ter uma luta muito grande aqui, um evento muito forte, e coincidiu com a final de futebol do CSA e do CRB. Eita. Ginásio do SESI, CSA e CRB. E uma luta transmitida, talvez a primeira, se eu não me engano, transmitida pela Sport TV para o mundo inteiro. Então houve um entendimento entre a organização, a ISKA, que era a International Kickboxing Association, que era a FIFA do futebol, e a Federação Alagoana de Futebol. E eles adiaram, cara. Imagina um evento aqui, você adiar um CSA e CRB. Na época, o presidente, se eu não me engano, do CSA era Euclides Melo, não me lembro na época que era o CRB, e houve esse entendimento. Então, assim, a gente passou a ter essa visibilidade. Caravanas do interior. Eu tive uma luta muito dura, muito difícil, para descer para super cruzador de 88,6 quilos, eu baixei para 82. E aí eu tive Tu tem quantos metros de altura? 1,83. Só pra gente 1,83. É um desafio da pega. Eu era pequeno para minha categoria. Quando eu fui para 92,100, eu era pequeno em relação aos caras. Mas na luta, se você me permita, tem assim, eu tenho um Tânio Barreto, que foi campeão brasileiro de surf, alagoano, irmão da Bianca, aliás, uma família de campeões, né? Eu lhe confesso de coração, eu não me considero assim um atleta daquela época do mundo. O que a gente precisa entender é que a luta não é só para bicho bruto, como os caras imaginavam que todo estivador era lutador, aquelas lutas que eram antigamente das lutas livres, que são brilhantes lutadores. Você pegar um cara como o Cabral, você viveu uma experiência, me desculpe que a pandemia me deixou meio um pouco de memória, eu não me lembro o nome do atleta que trabalhava com frango e tal, começou a destacar no Coliseu Extreme Fight, e aí foi necessário que ele aprendesse um pouco mais profissionalmente, e a gente levou ele para aprender com o Cabral. E ele viu o Cabral lá com seus 60 anos, foi na ondazinha, o Cabral fez ele dormir muito facilmente. Naquele momento era outro momento. Esses caras do Vale Tudo, esses caras da luta livre, esses caras têm uma história de vida fantástica. É verdade. Quem vendia o ingresso era a mulher, ele andava no capô do carro vendendo ingresso, eram os filhos que montavam o ringue. Então esses caras eram brilhantes lutadores, já da época do Gracie, né? E naquela época se tinha assim, modalidades que aconteciam no mesmo evento, né? Às vezes tinha boxe, karatê, então esses caras na verdade foram... Tinha um telecat também. O telecat que deu visibilidade na época com os Trapalhões, com o Ted Boy Marino, aí veio He-Man. Lembra do telecat? Então... Porque os caras pegavam, faziam como se estivesse lutando e na verdade não tinha... Mas isso era pra televisão. Então, não tinha murro de verdade, assim, murro na cara, mas velho, era um tapacinha. Mas tava dizendo, era uma luta que é televisionada, então era uma coisa... Isso depois foi ganhando a dimensão. E o Vale Tudo, os caras, na verdade, são os grandes professores. No México, o pessoal usa muito essa modalidade, né? Mas aí já é uma coisa mais pra criança, artista, já pra família, né? Pra você meio que... Não é uma coisa pra... Hoje, o MMA e o kickboxing é uma luta profissional, carteira assinada, com bilheterias fantásticas. O boxe ainda hoje rende muito mais do que o Na sua época, dava pra se manter como lutador mesmo? Como é que era pra se manter como lutador naquela época? Bicho, eu não tenho muito o que reclamar no meu período de títulos internacionais. Em torno de $8 mil eu tinha essas premiações. Patrocínio, eu ia lutar fora do país, a VASP bancava, até Chaco bancava. Então, assim, eu lhe confesso eu vou aqui me vitimizar. Eu, como atleta profissional, lhe confesso que eu não tive dificuldades. Muito contrário, ajudei. Quando comecei a construir, quando eu parei de lutar e virei gestor, eu responsável publicamente por fazer, criar projetos, né, de iniciativa pública, ajudar jiu-jitsu, ajudar todas as modalidades, como eu falei, ajudar a construir diversas federações. Eu não poderia deixar o Full Contact e o Kickbox de fora, você era o gestor, mas era necessário que eles mantivessem o trabalho, a forma de trabalho, né, todo o conceito do Kickbox, e a gente chegou a fazer 5 Grand Prix. Então a gente teve um papel também na construção e na manutenção. Infelizmente,
com a vinda do UFC e aí o MMA ele se prova, né? Porque antigamente a luta era um cara de jiu-jitsu contra o karatê. O cara de karatê estava em pé e o outro chamava pro chão. Hoje o MMA ele é a mistura de fato das artes marciais. Hoje você entra já aprendendo jiu-jitsu, aprendendo kickbox, aprendendo a essência daquilo que ele vai precisar. Então o que me destacou nesse aspecto também foi exatamente esse tipo de apoio. O próprio governo do estado, o próprio prefeito da cidade, tanto é que quando ele virou governador, ele me chamou para ser gestor de esporte, porque a prefeitura apoiava todos esses eventos. Era uma visibilidade, era transmitida ao vivo para o Brasil inteiro. E você, de certa forma, atraiu essas marcas, atraiu sim. Ele tinha um soco cara bem assim, ó. É o giratório, Aí vai bem. Aí vai bem na cara do cara. Olha, e você acredita que eu quase não treinava? Não tem aquela atividade que você faz que é dom? Era o giratório. Talvez um dos... Foi muito conhecido o giratório e o chute, que ele era um bem com o chute que ele dava. Eu ia dizer uma coisa e não concluir, quando eu falei que não era assim, não me sentia o melhor atleta do mundo. Agora eu era indiscutivelmente o mais focado, o mais intenso em tudo que eu faço, como eu falei. Treinava, era a minha vida e era aquilo que eu queria. Mas você tem uma ideia, matemática, um round, até para os leigos, 2 lutadores. Se a luta ela é muito intensa, ele vai escolher no boxe e no kickbox tem o meio ponto. 10 a 9,5 se os dois foram muito bem. Não é isso? Segundo round, 10 a 9,5. Eu estou 1 ponto à frente do meu adversário. Ok. Para não virar boxe, o kickbox e o muay thai, eles são, especificamente o full contact, eles são obrigatórios 8 chutes por round. 8 chutes. 8 chutes por round. Dados que acertem. Se você chuta e o cara se esquiva, aquele ponto, aí o cara 1, 2, terminou o 8º, você parte pro pau, aí você vai na sua especialidade, mas é o golpe sequenciado, jab direto, peito e pé, frontal, na verdade os nomes são japoneses. Então o que é que acontece? Eu dava os 8, mantinha a minha distância, se eu tivesse menor envergadura eu me aproximava, se eu tivesse maior envergadura eu me distanciava, e eu dava os 8 chutes. Quando faltava aí 30, 40 segundos, ele estava com 6 chutes, ele não chutaria mais. Porque eu ia pro infight, que é aquele boxe puro, boxe inglês, tá? Leva pro colo, o juiz separa, eu colava no resultado. Tem! O lutador era que perde 1 ponto por falta de um chute. Quantos rounds eu ganhei ali? 2. Então, estratégia, eu jogava com o regulamento. Literalmente, eu lutava com o regulamento. É estratégia, né? A vida é isso. Então, e o esporte é assim, você olha o esporte como um todo, seja em qual categoria seja, sempre tem uma estratégia, né? Não é? Eu tô assistindo algumas séries de esporte e eu gosto muito comecei a admirar muito a Fórmula 1. É fantástico. Cara, o time do cara trocar o pneu, a assistência do cara trocar a gasolina, a estratégia de quem... Tá ótimo. De quem vai ficar na frente ou atrás, muitas vezes da mesma equipe, né? Então, assim, Carlos, sinergia. O que é que muda de um atleta pro outro? Pro cara tá no nível internacional, pro nível do mundo, eles são tão preparados fisicamente, resistência, força, tudo. Isso. O que diferencia é a parte mental. Cognitivo, é o poder cognitivo. Sem dúvida. O preparo, a maturidade. Entendeu? Mas aí depois, assim, você fez uma história muito bonita na luta, é reconhecida, né? Uma história reconhecida, um legado, deixou um legado aí. Que dentro da luta, inclusive eu o admirava muito como lutador. Obrigado. Tá? E aí foi o que me aproximou do bom velhinho. Que aí eu queria conhecer, porque sabe aquele negócio que eu luto desde os 8 anos de idade, faço artes marciais, e aí tem essa proximidade. Parece mesmo, ó, a divisão. Mas ele também, aí o cara foi campeão mundial, ó. Muda aí, Marcos, pra ver a barriga. Sim, mas eu tenho 34 anos, pô, tô chegando nos 60, daqui a 26. Olha a divisão aqui, pessoal. Caraca, mano. Aí o que acontece? Você fez um legado muito importante que construiu a sua história aí. É bom as pessoas entenderem que a gente tem que construir um passo a passo, né? Como a gente detalha a história de muita gente aqui no Potência Podcast. Mas aí você também tem uma coisa muito importante, que você virou a voz do esporte amador em Alagoas, né? Que foi com o Esporte Campeão. Embaixador. Que aí o cara é muito esperto, se liga. O nome é Esporte Campeão, é C. Eduardo Canuto, é C. Foi coincidência. É posicionamento de marca. Não, a gente fala de marketing, vamos falar de marca. É o destino. Vamos falar de marketing, posicionamento de marca. O cara foi um posicionamento de marca. Você sabe como surgiu o Esporte Campeão? Você sabe que eu tô aqui de verde em sua homenagem, né? Porque aquela tudo céu é verde. Tudo céu é verde. Você tá de verde aí. Tô de verde. Tudo do Eduardo Canuto é verde. Esperança. Mas você sabe como surgiu o Esporte Campeão? Então, eu era gestor público, eu era da Secretaria de Esportes. Quando eu saí e fui candidato,
as pessoas começaram a me procurar como vereador, como se secretário fosse. Sim. Pedir bola, terno, troféu, passagem, ônibus. Gente, uma coisa é uma política de governo com recursos de orçamento e com convênios. Outra coisa é o Eduardo. O Eduardo está aqui como vereador, com o salário dele de vereador muito bom, por sinal, mas eu não tenho estrutura de apoio. Então eu fui eleito com a bandeira do esporte e o assistencialismo foi muito maior do que a capacidade de você fazer projetos, porque quando eu saí, as pessoas começaram a me procurar como se secretário fosse eu na condição. Isso foi muito ruim. Márcio Canuto tinha ido embora para a Globo e ficou essa vacância da voz do esporte amador. Melissa Chaves e Leandro... E de qualquer forma, a Gazeta, no caso do Márcio Canuto, ela sempre deu visibilidade pro esporte profissional, né? Não, mas não tinha um esporte no set, não era só futebol. Ah, sim. Era sim. tudo. Verdade. Quando o Márcio foi embora, só ficou o futebol. Isso. Eles, outras TVs, só falam esporte quando o futebol tá de folga. Exato. Faça a partir de hoje essa auditoria. Não, isso é... Veja os canais, isso, não, né? isso é, cara, a gente é bem aberto aqui no Esporte Campeão. Isso é uma porcaria, inclusive, porque como é que uma TV que tem uma visibilidade grande, ela não dá visibilidade pra quem realmente precisa? Porque o futebol precisa de visibilidade, dá resultado. O esporte Mas no o jovem set nem não, existe. Hoje ele é dentro do jornalismo um papel. O cara vai lá e fala, e Exato, agora exato. Esportes. Exato. Então, na verdade, E o aí único programa de esporte é o Esporte Campeão. Você hoje, aproveitou né? essa oportunidade, né? Então, aí o Márcio foi embora. Aí eu, como é que eu vou apresentar? Aí a Melissa Diniz era a dona da TI+, uma agência de publicidade, que foi, inclusive, quem conduziu a minha campanha, a minha primeira campanha. Nós somos eleitos na primeira campanha. E aí ela inventou dessa história, de um projeto bom. A gente correu, foi muito fácil, lhe confesso. Ainda com a visibilidade de ex-secretário, ainda com a visibilidade de ex-campeão, foi muito fácil. Fácil não, mas foi muito importante a troca de oportunidade das empresas para com o Esporte Campeão. E o seu respaldo é porque você já tinha uma autoridade, né, dentro Então, do segmento e um legado. Então, eu tinha sido atleta e gestor. Eu tive a experiência de tirar de dentro do ringue e ir para fora dele para você continuar fortalecendo o esporte. Você falou um negócio muito importante agora. Autoridade, esse é o ponto. Porque você lembra, quando você lembra da arte marcial, né, do seu segmento, eu não vejo outro nome, eu não sei do Arcano. Obrigado, Carlos. Né? Então, obrigado. assim, eu criança, menino, então eu assim, já ficava ali assistindo e tal, Massa, contemplando, cara, né? sabia não, que bom. Mas é sério, hoje assim, eu não lembro outra pessoa, pelo menos nas minhas memórias, né, de adolescência, de criança ali, eu não sei você. Obrigado. E assim, o Márcio, a gente também Nunca esquece, né? Márcio, queremos você aqui. Inclusive, você vai me ajudar nessa interface. Sim, com certeza. Ele tá entrando de férias aí, vai estar. A gente quer o Márcio aqui. Eu vou Falando com a trazer, gente. vai querer vir. As pessoas hoje veem a resenha do Márcio na Globo, mas a gente que tá aqui localmente há já muito sabe da paixão do cara. O Márcio Canuto, quando encontrava meu pai, só voltava botar meu pai no braço e Pô, levantava, seu e pai- puxava, e vazia. Seu pai faz parte da história do Márcio. É verdade. Né? Meu pai- Juntos, né? Exatamente. Então, assim, quando surgiu o Esporte Campeão, eu tinha preocupação do charlatanismo, né? Então, eu fui fazer o curso técnico de radialismo. Fiz e concluí. Não satisfeito, eu fui fazer o jornalismo. Só que no 5º período, caiu o jornalismo, a exigência do jornalismo. E eu até, obrigado, eu até Tá sem entendo. açúcar, tá? Não. Eu até entendo. Aí caiu o diploma do jornalismo. Aí eu me lembro muito, e para mim foi assim, talvez assim, o símbolo dessa não importância do grau de jornalismo para apresentador. Não estou dizendo que você não seja jornalista, ter nível superior é importante. Exato. Mas, por exemplo, quem falava de pediatria na TV? Milton Enio. Milton Enio. Aí ele jamais não poderia falar de pediatria. Talvez um cara formado de jornalismo falasse de pediatria melhor do que o Milton Enio. Acontecia A gente muito, falaria melhor na área jurídica do que um bom advogado. Então isso ficou muito claro, que você pode emitir, escrever a sua opinião. Né? Então, Exato. assim, como eu estava no 5º período e o Esporte Campeão já tinha um bom, acho que 3 anos, a gente deixou a faculdade. Não justificava, eu tinha outras atribuições, já tinha filho, já tinha mandato. E aí eu continuei até hoje. O Esporte Campeão comemorou 17 anos agora, com 3 meses de atividade esportiva na comunidade. Com muito orgulho eu fiz parte dessa história. Perfeito. Por um ano eu fui o repórter ofeioso, Eric Henrique. E era muito bacana essa troca da gente. Porque, assim, o Risco que tá por aqui, né? Ele O Risco tá participou desse 9 anos processo. com a gente, dos 17. Não sei como ele te aguenta esse tempo todinho. Como é que tu aguenta, Risco?
O Eduardo. Esse cara é chato pra caramba, velho. Porque ele paga o meu trabalho. Oi. E aí o que acontece? Chato. Se não for assistir, Esse cara é muito chato. E aí o que E ele inventa o caixote, e o caixote Cara, sou eu. O caixote era sensacional. E quando eu comecei nessa área, eu tinha muito medo disso que você acabou de falar, né? Nós temos aqui na nossa equipe a Maíra, que é a nossa jornalista produtora do Pode Ser Podcast. Grande Maíra. E aí e a gente sabe a importância do jornalismo. Sim, Realmente sem dúvida. é muito importante para esse processo. Eu falo na minha condição de apresentador, Claro. não queria ser taxado de um cara que não tivesse formação. Exato, é quando você. Até que nós temos jornalista responsável. Sim. Exato, e tem que ter realmente, pra dar seriedade, como a gente tem aqui também no Potência, né? Quando a gente chegou, e quando eu recebi o teu convite, foi um desafio gigante pra mim. Aí, cara, você é repórter. Mas você já era muito. O Prontos para Luta nasceu depois do Esporte Campeão? Não, nasceu antes. Você me convidou por conta do Prontos para Luta. Você já fazia um bom papel. Então, ali. era isso que você falava, inclusive. Você dizia bem assim, você dizia, você já faz isso. Só a diferença é que você ia ter equipe. Você falou até essa frase. Num evento que a gente tava junto, Você vai ter. você disse bem assim, você já faz isso, só a diferença é que você vai ter equipe. Só que o meu medo, e aí é um desafio que a maioria dos empreendedores, que a gente fala muito aqui através do podcast, às vezes o medo, ele impacta muito assim na tomada de decisão. E aí abrir essa história acaba mostrando que eu tinha um medo muito grande, como você também teve o receio aí por conta do jornalismo, se preocupou em se capacitar. Claro. Eu tinha o receio de estar tomando um posicionamento do qual talvez eu não tivesse uma fala, um posicionamento de fala correta para estar ali. E esse era realmente o meu medo. Eu não falava isso para você, mas ao meu modo eu dizia, cara, eu não estou me preparado, não sou. E você me deu uma força pegando naquele bicho tá massa. E o que foi interessante foi que eu fiz muita matéria com o Rispli e a gente ouvia a galera falando bem do nosso trabalho. É uma resenha, bicho, é a resenha da Pega Tu, aí gente, o cara é o Feioso. É segunda e a audiência na TV Postal. Eu era chamado do Feioso, todo lugar que eu ia, o cara chegou aí, o Feioso. Putz, miséria, vai eu tenho que inventar um apelido pra ele, velho. Aí o velhinho, chama ele de velhinho agora, só chamava de velhinho. E era o Esporte Campeão, na verdade, ele é assim, ele é um chassi, né? Ele tinha o alto do pódio, a arena, ele tinha quadros específicos e certo alternativo, trocando as bolas. A gente pegava um cara de surf e um de jiu-jitsu. De jiu-jitsu ia pegar a onda e o cara vinha o cara dava caixote lá, né? Sim, com o caldinho ia se lascar aqui no jiu-jitsu. Então a gente, assim, aí o Esporte Campeão ele passou a ter uma dinâmica mais universal, que a gente não teve como pontuar as grades que nós construímos. A gente tinha quadros, entendeu? Inclusive o bate-bola, que era uma entrevista. Só que a dinâmica passou a ser muito maior. O que você faz aqui, e você começou falando isso, que você dá a oportunidade às pessoas que têm capacidade de empreendedorismo, aquilo que qualquer que seja a fonte do saber, ou qualquer que seja a sua atuação, que ele seja fonte inspiradora. O Esporte Campeão, o que mais assim eu fico feliz e orgulhoso é de a gente fazer matéria ou descer em locais, e especificamente nas grotas, os locais assim inacessíveis, quase as políticas públicas não chegam ou não chegavam, hoje melhorou muito. Esses caras jamais teriam visibilidade na televisão, jamais eles poderiam mostrar o seu trabalho. Eu me lembro como hoje, Vera, ela vai me ver e eu vou marcar, tinha deficiente visual e era um excelente maratonista, desempregada. E no quadro alto do pódio, eu chego de manhã cedo na casa dele, tomo o café que for da pessoa, mostro as medalhas e nós vamos treinar a modalidade que eles faziam. Então eu cheguei na casa dela, fomos tomar um café e bater um papo. O café dela foi 2 bolachas, creme crack e um copo de café. Pra correr 15 quilômetros. Caraca. Desempregada. E ela foi andando, pegou um ônibus, eu peguei o ônibus e nós fomos correr no Novão. E ela correu, voltou. E eu terminei a matéria. TV, frio, televisão. E o Eduardo, que foi embora, que foi atleta profissional, que possibilitou como gestor ter feito tanta... Cara, eu voltei lá e ela foi pra Cobel na época. Gari. O treino dela era próprio Gari, porque Gari não corre menos de 10 quilômetros. Então esse papel que o Esporte Campeão fez e faz, que talvez as pessoas não saibam, e você está me dando a oportunidade de dizer, mas se eu falo isso em qualquer um outro ambiente, parece que eu estou fazendo apologia ao Eduardo político e não ao apresentador. E aí é o ponto onde eu retrocedi um pouco essa história. Esse é que é o ponto.
Porque quando se tem um ator político, né, como você, o próprio Carlos Jorge, que hoje é o cara... Esse cara virar secretário, tinha Não, exato. Então, o que tinha acontece? alguém que duvidasse alguma coisa da sua capacidade, da sua competência? Então, qual o problema que talvez o Carlos Jorge encare pra frente? Hoje ele não sai mais da política, tenho certeza. Eu tô falando não pela voz dele, mas eu conheço esse cara. Partidária, não, eu conheci esse cara. Eu conheço esse cara, quando ele se aprofunda em alguma coisa, como foi no empreendedorismo social, como tá sendo na política, ele só vai descansar quando ele virar presidente do Brasil. Isso que eu tô dizendo pra você. E o que acontece? É o que, companheiro? Nossa mãe. Pelo amor de Deus. Eu tenho um medo tão grande desses posicionamentos. É porque é o único que ele sabe imitar, viu, gente? Eu não tenho a menor dúvida disso. Quando eu cheguei aqui, ele me deu continência. Ó, eu tô com a espinha de peixe aqui engasgada, mano. Tá e aí o que acontece? Não vale de militar, não, viu? O 02 aí, a família toda de militar, tá aí, e o Junião E aí é importante a gente abrir esse espaço dentro do Potência Podcast, porque... O apelido dele é Luiz, né? Porque a gente acaba conhecendo essas verdades. Porque o que acontece? Quando você se posiciona nisso, em qualquer um outro contexto que não seja esse nosso, realmente tá falando de histórias. Que o Carlos Jorge vai passar isso no futuro, provavelmente, quando ele for falar do Manda Ver, do que ele sofreu, do que eu vi esse cara passando. Manda Ver, quem me levou lá? Foi eu que levei esse lá. Teve matéria do Esporte Campeão lá. E quando esse cara for contar, quando você for contar sua história no futuro aí, quando você virar um ator político mais forte, que eu sei que você vai crescer muito nisso, muita gente vai falar isso de você. A mesma coisa. Ah, tá falando que é político, tá falando que é político. Mas existe uma história gigante. Mas eu quero só assim, aproveitar, Eric, eu acho que a gente até quebrar esse sofisma, essa falsa mentira na cabeça das pessoas, de sempre associar a política a coisa errada. Ou, tipo, o Eduardo foi pra política, se perdeu, agora é um... O Carlos Jorge, no Congresso Nacional são 513 deputados. Me diga um com formação universitária de política. Você sabe quem tá lá? Pastor, padre, tenente, juiz, pedreiro, somos Tiririca, nós. tá lá. Aí o médico é pego com esquema. Rapaz, esse deputado é ladrão. Não é o deputado, não. O ladrão é o médico, rapaz. É verdade. Deixa esse é teu filho, sim, você quer teu filho, parece. Mas assim, é justamente... A mãe dele tem uma simpatia muito grande por mim. Mas é justamente isso, Eduardo, que a gente precisa quebrar aqui na cabeça das pessoas. É o que até falo, pessoal, a gente precisa muito ter essa participação ativa, essa educação cidadã para a política. Por quê? Se a gente não tiver essa consciência do papel representativo, tipo hoje, eu vou ser bem sincero, eu fico feliz de ter um cara como você representando o esporte. O cara que não teria a chance, né? Hoje esse cara lá na periferia, na grota, no Vejão, quer que ele esteja... Desço sem problema algum, de verdade. Então, assim, não só desce, mas também, assim, como dá a chance real desse cara, muitas vezes, com potencial absurdo, com habilidade absurda no esporte, tem um cara como você que olha por ele. E muitas vezes, não é dar uma bola, nem estrutura, nem uma passageira. É só dizer, véi, sabe por que eu tô te mostrando? Porque tu é bom. E isso levanta a autoestima do cara, pra ele colocar mais energia nele, pra ele levantar a moral dele e dar uma chance moral, porque muitas vezes ele precisa desse papel moral, emocional para impactar a vida dele. E só caras como você conseguem. Assim, até a gente precisa repetir, pessoal. Existe a política partidária, que muitas vezes você tem um campo ideológico, cada um tem sua paixão, o A, o B. Só que assim, a gente sempre precisa focar... Vamos tirar um pouquinho a questão partidária ideológica e olha pro programa. O que é que esse cara tá fazendo dentro social? Quais são os projetos? É muito difícil, sabia, cara, chegar pra uma comunidade e eles perguntarem quais são os seus projetos. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Com relação ao partidário, vocês são diferentes, né? São de lado diferente. Porque você é do lado do prefeito, você é do lado do outro lado. Não sou do lado... Não, deixa eu falar. Não, eu quero entender, sabe por quê? Eu vou dizer muito claramente. Para não parecer também que isso é uma omissão. Você não ter lado isso, ou não. Isso. Não acho justo, não acho honesto. Embora hoje tenha todos os motivos, mas eu fui 8 anos líder do governo Rui Palmeira. Secretário de governo. Parte das políticas públicas, quem coordenou fui eu, inclusive toda essa questão da subsidência aí do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, os primeiros apoios, os primeiros trabalhos, os primeiros... todo o primeiro passo foi... Eu me vi depois de poucos meses tendo que prestar ao CNJ o que de fato estava acontecendo, eu apenas um ex-atleta. Eu não sou engenheiro, não sou geólogo, não sou nada. Então foi um dos grandes desafios da minha vida. Mas a minha cara ficou caricata, a minha atividade, a minha atitude política ficou
com a cara do prefeito Rui Palmeira. Eu participo de um processo eleitoral diferente do JHC. Isso, mas... Terminou no 1º de janeiro, eu já estou no governo JHC. Eu não estou em nenhum momento. Tenho uma excelente relação com ele. O primeiro político a fazer reunião pública de segmento fomos nós com o esporte. Se a matéria é boa, eu volto sem questionar. Se a matéria não é boa, eu tenho dúvida, eu peço vista. E se a matéria eu não concordar, eu voto. Eu não vou lá e faço como o ex-secretário dele fez, nesse buraco, faz aquele enxame, que eu acho que tem alguns malucos dentro então, do mas processo. eu acho interessante tocar nesse ponto, porque o que acontece? Deixa eu contar uma história. Vocês são de lados partidários diferentes, né? Claro que sei, partidários talvez nem tanto. Mas tem, mas sei lá, como você falou, na questão de. Agora a gente tá num período de eleição praticamente. Então, existem os apoios diferentes. Mas é só pra mostrar o seguinte. Você tá claro, só tô dizendo assim pra não ficar de lados opostos, mas que parece que a gente se odeia, né? Mas é esse ponto que eu quero tocar. Mas sim, é o ponto do respeito. Grupos diferentes, talvez seja a melhor forma. Pronto, exato. Esse é o termo bacana. Sobre ser de grupos diferentes. E olha como é interessante. Quando eu gosto muito de você, você é um cara que tem uma representação muito grande na minha vida, por ser um atleta referência, por eu gostar muito do esporte, por você ter sido o cara que me deu a oportunidade de aparecer na televisão. Nunca o cara feio feito eu ia estar na televisão. E aí foi a única chance da vida dele. E aí, quando eu liguei pra Carlos Jorge, disse: Jorge, eu queria muito trazer o Eduardo Canuto, porque ele tem uma representação muito forte na minha vida pra bater um papo. E na hora o Carlos Jorge disse bem assim: eu acho que ele é do lado, eu acho que ele é de um grupo político diferente, é o que eu tô aqui. Eu vou só consultar, mas, velho, vamos levar, porque ele tem história bacana pra contar. Ou seja, respeito. Primeiro ponto. Aí o cara, você chega aqui, e aí o cara que talvez seja do grupo político diferente, ele sabe reconhecer o que você tem de bom, independente do político. Mas aí, espera aí. Não tem CPF, então, tem CNPJ. Aí o que acontece? Cara, política é isso, né? Você é uma profissão também. Ou seja, quando tiver o período de votação, vai estar todo mundo escolhendo o seu, colhendo o seu resultado, querendo o seu voto. E quando o negócio se junta, isso é respeito. Então, parabéns pra vocês dois. Só que tem essa relação de respeito. Só que tem uma coisa chamada maturidade, né? A gente sabe, eu mesmo tenho 36 anos de idade. Eu particularmente nunca tive inimigo e eu acredito que espero nunca ter, mas a gente sabe que os inimigos vão aparecer. Desculpa lhe interromper, mas ele foi quase que como é que chama? Quando faz a premonição, você é um cara que está construindo um caminho político fantástico, né? Pela sua história, por tudo. Você daqui a pouco vai estar contando aqui, talvez, do próprio Potência 3, a sua trajetória de vida, mas é natural que as pessoas, assim como qualquer outra profissão, aquilo que as pessoas falam da política, você vê isso no ambiente militar, você vê isso no ambiente da igreja, no ambiente social, você vê isso na família. Verdade. O ciúme, a inveja, isso é fato. Então, com certeza, você vai ter algumas pessoas de grupos diferentes que vai tentar lhe diminuir. Então, é só você ter essa maturidade que você tem, focar naquilo que você quer. Eu não poderia estar no 5º mandato apenas com a bandeira do esporte. Sim. Talvez eu não tivesse eleitor, né? O cara votou 5 vezes, o cara tinha 0 anos de idade, tá com 20. Mas você se aperfeiçoa, você traz a deficiência, você traz o trabalho social, que é muito importante. Embora eu acho que o Brasil ainda precisa ter uma melhor política. Então agora tá todo mundo, fizeram greve hoje porque não tinha bolsa social, cara. Um país como o Brasil tem bolsa social por causa de enchente. Nós temos política pública, as pessoas não precisam de bolsa alguma. Né? Então, assim, você vê que o Brasil prefere ainda o assistencialismo, dar uma bola, dar um terno. Isso não é fazer esporte. Eu estou tentando fazer uma analogia ao que você estava falando. E assim, o nosso déficit, né, é absurdo. Tipo, as pessoas, como o secretário que passei lá pela secretaria, como romper o ciclo da pobreza? Pessoal, educação. Né? Quando você dá uma educação estruturada, você consegue ali intermediar outras políticas públicas não só do indivíduo, mas daquele núcleo familiar, você muda o destino daquela vida e daquela família, né? Por quê? O dado educação, ele consegue realmente impactar aquela criança. Imagina o ensino integral pleno, o menino 3 refeições ali, não vai, pelo menos de segunda a sexta, ele vai ter de forma plena uma refeição. Se o recurso for aplicado 100%, dá pra fazer. Sim. E a gente, e assim, pela sua experiência, Eduardo, a gente percebe muito que precisa de uma luta, né? E agentes como você, até o seu papel mesmo, como
legislador, como vereador, é esse. É de fiscalizar as políticas públicas, é de opinar, de questionar, de muitas vezes de confrontar. Porque você representa o povo. Então, assim, é a sua obrigação, independente do gestor, seja ele, né, o Rui que passou o JHC, e a gente sabe que esse papel realmente institucional é natural do seu ofício. Então, assim, e até porque o povo que lhe elegeu, ele quer isso do legislador, né? Quer essa participação efetiva, quer essa representatividade. Mas, assim, cabe aqui o reforço, pessoal. Acho que a política, quando a gente vai pra história, né? O que é política? É a gente discutir a nossa cidade, como é que tá o meu bairro, tipo o Vergel. Sempre falei do Vergel, seja nos seus desafios de política pública ou nas questões sociais que eu me considero melhor, mais rápido, né, pela minha especialidade. E só que eu tinha uma sinergia muito boa com todos os agentes públicos. Você consegue públicos. ter essa sinergia porque você ainda não é protagonista da política pública. Você é um agente do serviço público. Sim. Porque, ó, na hora que você vai naquela região e você vira um candidato a vereador, você vai ter dificuldades com os outros vereadores. Verdade. E tem vários, né, que acontecem. Então, assim, não é tão fácil. Não é assim tão fácil quanto as pessoas pensam ou conceituam isso. Eu acho que a gente pode remeter até à luta, que é o que você iniciou aí falando na sua carreira, que quando você ia lutar, você se preparava, né, pra poder chegar lá, bater de frente com um cara. Muito. E aí você lutou até com 50 anos, uma loucura que você fez aí na sua vida. Com 50 anos de idade trocando... Peraí, vamos para que o seu ouvinte não se atrapalhe. Eu lutei até 38 anos, ponto. E aí 12 anos depois... Com 50 anos, você inclusive fez parte disso, construíram a história de nós fazermos... Eu era o cara que falava, vai. Mas sabe como foi isso? Estimulando, Lembra que eu comecei dizendo que ele ganhou o prêmio Oswaldo Paquetá de beleza? Lembra disso? Foi mais ou menos isso. O Coliseu Extreme Fighter ganhou um prêmio nacional no Rio, que é o Oswaldo Paquetá, como o melhor evento do Brasil. E aí estava Marco, o Humberto, Mário Lobo, Mário. Humberto, o Marcos Paulo. E eles foram para o Rio receber esse prêmio. Quando os caras saíram o resultado de Alagoas, aí Anderson, Vanderlei, os caras que são, na minha época, né? De Alagoas, cadê Canuto? Esse bicho tá lá, gordo, sabe? Tava mesmo, gordo. Os caras olharam assim. Um ano sabático. Acabadíssimo ele tava. Tava até mal feitinho que saiu agora. Mal feitinho, acabadíssimo, eu lembro. Ainda, mas estão botando dessa forma. Aí o que é quando os caras foram receber, aí eles foram, bicho, cadê o Canuto? Lá de Maceió, de Alagoas, todo mundo aqui lutou pra eliminar dele. Bom, aquele cara parou de lutar e nunca se despediu. Aí Mário Lobo e Marco Paulo. E o interessante aí surgiu a ideia. Passei 11 meses me preparando para fazer uma luta com Ganhou 50. Forma. Ganhou forma também? Não, perdi 35, tá com 132, lutei com 97. O interessante é que, olha o cenário, né? Ele já era vereador, né, na época. Já vereador. Já tinha um posicionamento político direcionado. Já tinha os 5 filhos. Tinha o esporte campeão, já com tudo. Já não precisava mais estar se arriscando desse jeito, não. Ou seja, é loucura. Mas mexeu. Quando eles falaram, viram meus olhos brilharam, tem uma história muito bonita. O Paulão, o rapaz que lutou com tu, como é o nome dele? Paulo da Anunciação Pinho, Paulo Pinho, a trilogia. O Paulão, né? O Paulo Pinho, ele deu um soco, acho, foi um chute no Paulão que voou a chapa do... Foi, pô. Não, fuleiragem esse cara, Bicho, fala pra ele que tem um negócio chamado Corega. Eu tava na beira do negócio. Não, mas o Paulão também é um grande lutador. Isso é doido. Que também encarou esse desafio também com pouco tempo pra se preparar. Mas ele tinha 44 anos, tinha 5 anos que tinha parado de lutar, mas ele era professor. Ele tem alunos campeões brasileiros, forma, né? Ele manteve. Eu literalmente passei 12 anos afastado, 11, porque o 12º foi a luta. Então eu tive que jebear, fazer todo um trabalho aí. Você conhece o professor Anselmo? O professor Anselmo é fantástico. Um abraço. Trazer ele aqui para conversar com a gente. Disseram assim, você vai treinar no melhor lugar que você quiser. Pode ir para os Estados Unidos e tudo. Quando eu montei a equipe, que o Mário olhou assim, um cara do Jacitinho, um professor de Educação Física aposentado há uns 15 anos. O professor de Educação Física... Paulo Mendes, campeão de boxe. Eu fui fazer uma matéria pelo Prontos para a Luta. Quando eu cheguei lá, o professor Paulo Mendes com a cerveja aqui. Bora, Canuto! Exigente, muito chato. E eu disse, professor, e a cerveja? Ele disse, quem não conhece o poder da cerveja é o maior potencial do atleta. Agora é pouco, não é muito. Muito chato, são muito chatos, muito exigentes. É o Risqueflix da minha vida. Muito chato. Agora sim. E eu treinei para o Paulo Pinho, que eu sou naturalmente contra-golpeador. Eu administro a distância, né? Então eu passei treinando 11 meses para ele vir em cima de mim. Só que quando ele chegou, talvez ele não imaginasse
que eu tivesse tão preparado. Então, assim, quando começou, imagina, 2 velhos lutando, o ginásio lotado, assim, 3 rounds só. Eu do lado. Preocupação, ambulância, tudo que era. Eu tava tirando foto era aqui. Era inédito, assim. E no Nordeste, uma luta com 2 caras, né? No meu caso, 50 anos. Eu, como um cara do Vejão, ficava bem assim, do lado do octógono do ringue aqui, Rapaz. Vai, velho! Vai, velho! Mete uma mão, velho! Então, aí eu comecei a ficar no centro do ringue, esperando ele vir e ele nada. Ele percebeu, aí ficou mantendo a distância, ele é bem mais alto que eu fui entrando, né? Tá. Quando eu entrei assim, levei logo um jab muito forte na cabeça. Pum! Aí eu olhei aqui, esperei, clinchei ele, tentei dar 2 joelhadas, ele bloqueou. Quando eu saí, ele deu um chute aqui. É o Maguiri, o chute frontal no abdômen. Aquela vontade de vomitar. Termina o primeiro round. Aí eu volto pro meu corner e ele pro dele. Quando volto, o meu técnico disse logo assim, não se sente. Caraca. Que era pra impressionar o cara que eu tava bem fisicamente. Aí, jogando e o gelo aqui. Se lembra tudo que eu li, tudo que nós treinamos? Claro, professor. Esqueça. Parta pro pau, senão você vai perder a luta. Já pensou? A cabeça do velho de 50 anos. Pode ser a última. E o pior é que foi verdade. O resultado foi 2-1. Caralho. Os árbitros deram 2 vitórias. 2 deram pra mim, um deu pra ele. Pô, fantástico. Esqueça, vai pra cima. Foi uma experiência muito grande na minha vida. E tem uma história bonita. Me permita o Erickson. É que eu tinha um irmão, eu ia lutar na França. E quando eu fui lutar na França, o título mundial, até Chaco não concordou, o empresário não concordou que o evento fosse lá. Se nós éramos o campeão, a luta tem que ser aqui. Sim. O investimento dele era aqui tudo. E meu irmão era professor de Sorbonne, né? Um antropólogo, e ele movimentou a universidade, os amigos, para ver o irmão dele com muito orgulho lutar na França. E essa luta foi, eles pagaram uma multa lá e a luta foi no Brasil. Ele veio embora assistir. Né? Uma das lutas, a luta não é essa que eu estou me referindo. E aí veio o filho dele, Brunão, com 8 anos de idade, 7, 8 anos, e ficou na minha casa. E eles nunca voltaram. Continuam aqui, dando aula na universidade. E o Brunão treinando, e comigo treinando. Chegou um momento que ele já estava com 20, 21 anos de idade, muito bem treinado e preparado pelo professor Anselmo. Eu só dava os toques como tio, só apanhava como tio. E de vez em quando dava também. E aí o Bruno queria lutar. Treinando para estudar e tal, fazendo faculdade. E ele insistiu muito com o pai dele. E o pai dele disse, Bruno, você não lute enquanto você não se formar. E ele meio arredio. Foi. Aí ele ligou para mim, o pai dele, Claudinho Magal, disse, Zé, o Bruno não luta enquanto ele se formar. Pronto. Liguei para ele. Chamei ele, conversei com ele calado, chateado, mas aceitou. Quando é um dia, o telefone da minha casa toca. Era ele. Tio, eu quero lutar. Você tá doido? Fumou maconha? Foi uma hora dessa? Senão que eu me formei. Ele colou o grau e não me disse. Caraca. Com um problema. Meu irmão tinha morrido. E eu tinha assumido esse compromisso com meu irmão. Então essa luta, você vê que não foi uma coisa à toa. A luta do Mário Lobo foi a estreia dele, a minha despedida foi a estreia dele. Aí veja o que é a sabedoria. Bruno lutando de vento e pouco. Foi pro MMA fazer uma luta, foi finalizado, porque ele era faixa roxa de jiu-jitsu, mas passou 1 ano e meio, 2 anos só no kickboxing. Perdeu a luta. Aí ele ganhava o quê? 2.000 numa luta. Lutava 4 vezes por ano. Quanto ele ganhava? Divida por 12... 700 conto por mês. Na 7ª, 8ª luta, ele percebeu que não dava para ver de luta. Não tinha Texaco, não tinha Vasco na época. Ele é o que hoje? Arquiteto. O pai estava certo. Você só luta quando se formar. Hoje ele é profissional, daquilo que se formou. Então, assim, são coisas que os filhos, eles só entendem quando acontece. Pô. Então, desculpa esse momento assim de pai, de tio. A gente tem que ser muito próximo dos nossos filhos, mesmo nos desencontros de informações, de opiniões. Se posiciona como pai. Eu acho que nem tudo que a sociedade está querendo que seja hoje, eu acho que muita coisa está errada. Reconheço que muita coisa da nossa geração era errada, mas foi a forma como nossos pais, nossos avós foram criados. E a gente tenta se aperfeiçoar. Eu quero que eles sejam melhores do que eu tentei ser
para eles, mas a gente aprende, e eu acho que me confesso, e não vamos entrar nessa questão, que há uma ânsia, uma sede de as pessoas serem o que eles quiserem ser, e tem que ser, se for qualquer que seja o aspecto, mas as pessoas têm que respeitar os mais velhos. Ninguém vem mais pedir benção a pai, ninguém dá um beijo no pai mais, ninguém dá boa noite no pai, o cara sai e não diz pra onde vai. Eu acho, e confesso, Cara, não queria enveredar para esse começo e não tem nada a ver com a questão ideológica, tem. não. Eu tô falando como pai, como avô, Eu né? tenho 3 filhos, né? Então, assim, a gente sempre como pai, né? Eu com a minha esposa, 15 anos de relacionamento. 3 filhos da mesma mulher com sururu lá, rapaz, pegado. Viu? A internet ruim e eu tô me fazendo filho lá no Vergel. É com o meu sururu. Tem muito Na minha terreno. época não tinha televisão com controle remoto, né? Muito terreno aqui pro lado do Bill ocioso, dá pra criar. Então, assim, a gente sempre quer o melhor pro nosso filho. Eu digo, a minha maior riqueza hoje não é nenhuma conquista profissional, pessoal, mas quando você olha pros seus filhos, assim, você vê um brilho e você vê literalmente a bênção de Deus. Sabe quando você vai perceber que você tá errado? Quando nascerem os netos. Porque o filho você dá uma palmadinha, embora já não queiram que dê. As pessoas precisam ter limites, porque se não tiver limites em casa vai ter na rua. Verdade. E aí vai encontrar alguém muito pior, Verdade. entendeu? Então assim, mas os filhos, você é só sim, é só abraço, é só... Eu criticava tanto velho besta fazendo papel de cavalo com o neto, o meu de cavalo sou eu. E hoje? Homem certo, pensa numa bestalhada. É verdade. Pô, neto é demais. Cara, Você vê seu filho, aí quando olha, tá o filho do seu filho, não existe, velho. Chegamos aos instantes Chega a ser finais. Tá? bobo, mas é... Chegamos aos instantes finais de uma conversa gostosa, muito boa. Olha como é bacana a gente não só falar do mesmo assunto, conhecer a sua história, né? Falar de tudo mais. A gente sabe que você agora está encarando um futuro, mais uma vez, você está se dedicando a política, às políticas públicas, está sendo como candidato, é pré-candidato que se chama, né, na verdade. E aí a gente sabe que... É estadual ou federal? Federal. Sabe, Eu sou o primeiro suplente hoje da minha coligação, eu saí candidato há 4 anos atrás, tive 33 mil votos, foi candidatura rápida, né? Você até participou assim, Exato. deu uma força junto como amigo, como sempre. Aham. E a gente vendo agora, alguns projetos sendo discutidos em Brasília nosso, que foi a sinceridade da atividade física, questão da cardiopatia congênita. Alguns projetos, quando eu estive lá em alguns momentos, disse, cara, eu vou tentar de novo. Eu acho que estou no 5º ano de mandato, significa dizer que se não der certo eu não continue ou não a vereador, mas eu acho que a gente, com mais experiência, com alguns projetos importantes, a gente pode tentar ajudar um pouco mais. Total. Espero sucesso, Que meu Deus te irmão. Se Deus quiser, vai abençoe, dar que certo. Deus te abençoe, muito sucesso. Precisamos Eu que muito de agradeço. representantes a nível federal para influenciar as políticas públicas nacional. Nossa lei Pelé 9615 está mais ferida, com mais band-aid do que qualquer outra lei. Eu quero dar uma ajuda. E pra terminar isso aí, Canutão, meu bom velhinho, eu queria falar um negócio pra você. Aí é sempre podcast, o microfone é um momento figurado aqui. Em um momento da minha vida, eu não acreditei em mim. Em um momento da minha vida, eu acreditava que eu não podia estar na frente de uma câmera, que eu não poderia estar na frente de uma equipe, que eu não poderia assumir a posição de ser um repórter. Em um momento da minha vida, eu não me achava capaz de fazer isso, sabe? E você foi o cara que acreditou em mim. E você foi o cara que insistiu algumas vezes para que eu assumisse esse papel, dizendo, cara, tu já faz isso, tu vai ter equipe, vai lá, ridículo, do teu jeito, desse jeito seu, que é seu, de falar, de dar murro na cabeça da gente quando encontra a gente. E eu acho que eu nunca falei isso pra você, mas publicamente, e aproveitar a oportunidade, eu só queria dizer muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado por ter insistido lá, por eu acreditar e estar na frente da segunda TV mais assistida, que é a TV Parçara daqui de Alagoas, me fez acreditar que eu realmente tenho um potencial para poder me comunicar, e hoje eu me comunico em qualquer lugar. Tem um pedacinho lá do Canutão, do meu bom velhinho, meu amigo. Eu que lhe agradeço pela sua amizade, pelo respeito, pela consideração, pelo que a gente pôde compartilhar sobre a perda do seu pai, né, e eu sobre a minha. E o Esporte Campeão, esses 17 anos, ele é fruto assim, de vários degraus. E a gente passou a ter, apesar de meu conceito todo ser da arte marcial, a gente começou a ter visibilidade da arte marcial quando você assumiu, quando você foi repórter. A princípio, lembra-se, você começou fazendo apenas artes marciais, não é? Então, assim, pra gente foi uma honra, e saiba que os 17 anos você tem
tem participação muito efetiva nisso. É um maior orgulho, além dos meus filhos, de tudo, mas é o meu maior orgulho hoje eu poder levar a informação para as pessoas de forma isenta, de forma positiva e de forma proativa, que a gente possa saber que cada um, dentro daquelas suas limitações, são capazes de crescer no esporte, na vida, ou como você. Eu que agradeço demais ser seu amigo. Obrigado, Carlos, também. Tamo junto, meu carinho querido. E pela diferença aí. Pessoal, Pois é, só me chama pras festas agora, viu, Recife? Ninguém tá me chamando pras festas não, do Esporte Campeão, tá? Deixa logo a minha reclamação. é porque você aqui. come demais, o pessoal tá tentando lhe ajudar pra perder peso. Faz um pô. ano que eu Ô, Eric, na verdade, o Pel ligou pra você e mandou Não, o Pé não quer saber de mim. É. O Pé disse que ia me dar uma encomenda. Eu tô triste porque eu não sou comendado. Aí É, o Carlos Jorge é encomendado. Tá, até chorou ele aqui por causa atrapalha a dessa comida. surpresa. Pessoal, estamos aqui no nosso final aqui do nosso Potência Podcast. Mais uma mentoria, uma história fantástica do Eduardo Canuto. desse ator Obrigado. político que tem uma história muito ligada à história da luta aqui do nosso estado. do Então vale esporte, muito a pena. né? Do pequeno ao grande atleta, então certeza que deixou um grande legado para todos nós. Se você quiser seguir o Eduardo Canuto nas redes sociais é @, Eduardo Canuto SC. @Eduardo Canuto SC, tem um Esporte Campeão que é @. Diz aí. Eu acho que eu não posso falar assim não, acho que não atrapalha, né? Bom, eu falo Eu então. divulgar o Esporte Qual é o Campeão. Esporte Campeão? Esporte Campeão SC, que é o programa, cara, é um programa de TV que eu fui repórter, eu tenho que ir. Eu fiquei bonito depois que eu apareci na Era onde mais tinha audiência, era onde o Eric Sutava, porque ele era o feio, então a gente chamava muito público, Porque né? ele era sabido, ele fazia as artes marciais, então era com maior visibilidade, sempre arte marcial. E a resenha, né, que me deram liberdade, vai dar liberdade pros caras do VGL, a gente faz isso. Já era, mano. Então, oferecimento da Conecta Automação, @Conecte Auto, então, Carlos Jorge, meu amigo aqui. Carlos Jorge, eu amo Maceió, né? Eu Amo Maceió, segue aí no Instagram E também. eu, Erickson Henrique, muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até aqui, até o final. Tamo Que junto. Deus abençoe vocês. E Valeu. até a próxima. Valeu. Obrigado.